Capítulo 1. Componentes. Material necessário. A facilidade de querer montar um PC se deve ao fato de que hoje os dispositivos modernos têm interfaces muito simples de serem conectadas. São a prova de erros de conexão, ou seja, os plugs e os conectores são desenvolvidos de forma que só podem ser interligados de um único jeito. Além disso, há modelos de placa de sistema atuais que já trazem soldados em seus circuitos componentes como placa de vídeo, adaptador de rede, recursos de áudio, etc., o que dispensa a compra desses componentes e respectiva montagem. Você verá detalhes sobre esse assunto mais adiante. Na revista que acompanha este CD-ROM, você poderá conferir a descrição completa de cada um dos componentes utilizados em nossa montagem, mas a seguir veja alguns detalhes sobre eles. Gabinete. O gabinete, também chamado de case, é a caixa metálica que vai abrigar a placa-mãe e os demais componentes de nossa montagem. Basicamente, um bom gabinete deve permitir boa ventilação interna para a dissipação do calor gerado pelos componentes e um número adequado de baias e conectores. Em nossa montagem, utilizamos um modelo do tipo torre, mas você pode escolher um tipo horizontal que pode ser colocado em cima da mesa, sob o monitor. Se a ideia for montar um PC Media Center, aquele que pode ser ligado a aparelhos de TV, escolha um modelo de gabinete que mais se assemelhe a um DVD player ou um aparelho de som. Fonte de alimentação. Alguns modelos de gabinetes já trazem uma fonte de alimentação, mas fique atento porque nem sempre são de boa qualidade e podem acarretar alguns inconvenientes, especialmente quando sua potência real não chega nem perto dos valores impressos na carcaça do produto. Se necessário, adquira uma fonte de boa qualidade com cerca de 450 ou 500 watts reais. Uma fonte moderna já deve possuir no mínimo os seguintes conectores no chicote de cabos: um conector ATX de 24 pinos para alimentar a placa-mãe, um conector ATX de 4 pinos para alimentar o processador e dois conectores SATA para alimentar os drives de disco rígido e gravador de DVD. Vale ainda mencionar que o uso da fonte incorreta para o tipo de computador pode provocar mau funcionamento ou travamentos, muitas vezes difícil de identificar porque a culpa da anomalia, geralmente, é injustamente atribuída ao sistema operacional. Placa-mãe. Placa-mãe é o principal item a ser escolhido para uma montagem de computador, porque é ela que define praticamente todo o resto do conjunto. Por exemplo, o padrão e quantidade de memória RAM, o tipo de processador, o padrão do disco rígido, entre outros itens. Há duas tecnologias de placas-mãe, a on-board e a off-board. A primeira, como a que utilizamos em nossa montagem, considerada de baixo custo, integra em sua arquitetura original dispositivos de vídeo, som, rede, entre outros, dispensando, portanto, a aquisição desses componentes porque eles vêm conectados diretamente nos circuitos da placa-mãe. A segunda, embora também integre de fábrica dispositivos de rede e som, é considerada aquela que vem pelada de fábrica, destinada a usuários que desejam comprar à parte componentes de tecnologias mais poderosas, notadamente a placa de vídeo. A placa-mãe usada em nossa montagem é um modelo on-board Asus P5G41 MLX, que suporta processadores Intel Core 2 Quad, Core 2 Extreme, Core 2 Duo e Pentium Dual Core, todos do socket 775. Isso significa que você pode comprar qualquer um desses processadores para esse modelo de placa-mãe. Essa placa tem dois slots de memória DDR2 e você pode instalar até 8 GB de memória, um pente de 4 GB em cada slot. Possui 4 portas SATA para ligar os drives. Em nossa montagem utilizamos apenas a porta 1 e 3 para o HD e o gravador de DVD, respectivamente. Conector VGA já integrado para ligar o monitor.
4 portas USB no painel traseiro, mais 4 via conectores. Placa de rede 10/100 Mbps, entradas e saídas de áudio com suporte para até 6 canais, conectores PS2 para ligar o mouse e o teclado, um conector IDE, caso queira ligar um disco rígido ou um gravador de DVD mais antigo, um slot PCI Express 2.0 de 16x, onde deve ser conectada uma placa de vídeo, caso sua placa-mãe não seja on-board. Memória RAM. A memória RAM é o componente responsável pelo armazenamento temporário ou volátil de tudo aquilo que roda no computador, inclusive o sistema operacional. Quando, por exemplo, programas ou serviços entram em funcionamento, a memória RAM destina parte de sua capacidade para rodá-los. Desta forma, conforme o número de aplicativos abertos, esta vai se esgotando, situação em que o sistema operacional toma emprestado do HD a memória faltante para rodar as aplicações. Esse recurso é chamado memória virtual, que é mais lenta do que a memória RAM. Porém, quando os programas são parados ou o computador é desligado, ela torna a ficar limpa novamente, daí a definição volátil. Com base nessas informações, vale dizer que, se quiser rodar os aplicativos com folga e obter assim maior desempenho do computador, deve adquirir memória RAM com capacidade compatível com as configurações de seu computador, ou seja, 2 GB ou 4 GB para os padrões atuais. A memória RAM utilizada em nossa montagem é uma DDR2 de 2 GB da Kingston. Processador. O processador, também chamado de CPU, é considerado o cérebro do computador porque ele controla as funções de cálculo e é responsável pela tomada de decisões. Seu funcionamento consiste em buscar instruções na memória RAM, ou seja, programas ou serviços em uso, e as executar em seguida, além de controlar outros chips do computador. Este é um componente delicado e exige bastante atenção tanto no manuseio quanto na sua instalação na placa-mãe. Durante o encaixe, você deve ficar atento às indicações de instalação, como o pequeno triângulo em uma de suas extremidades e os recortes presentes nas laterais. Tudo isso serve para evitar o encaixe errado do componente. Veja detalhes mais adiante. Cooler. Cooler é o conjunto de ventoinha e dissipador, cuja função é manter o processador em temperatura aceitável de funcionamento. O fabricante já manda na caixa um cooler, que em tese é o mais adequado para ele. Processadores que já trazem o cooler são chamados de boxed. Já os que vêm sozinhos são chamados OEM. Se esse for o seu caso, precisará comprar um cooler à parte. É importante ressaltar que um cooler de grandes dimensões não é necessariamente mais eficaz do que outro menor, já que esse aspecto está mais ligado ao material utilizado na fabricação do dissipador e à capacidade da ventoinha. Para prover energia ao cooler, você deve ligar o plug dele em um conector respectivo na placa-mãe. Detalhes mais adiante. Disco rígido. O disco rígido, também chamado de HD, é o dispositivo de armazenamento permanente, ou seja, ao gravar dados, eles permanecem salvos, exceto se você apagá-los espontaneamente. Por esse motivo, o sistema operacional instalado na máquina, os arquivos e os programas permanecem inalterados quando você desliga o computador. É exatamente o contrário do que ocorre com a memória RAM, que armazena as informações apenas durante o uso. Veja mais detalhes na revista que acompanha este multimídia. O disco rígido usado em nossa montagem é um SATA de 250 GB da Samsung. A instalação desse componente é bastante simples. Basta ligar os cabos do tipo SATA nos conectores de dados e de energia. Gravador de DVD. O gravador de DVD serve tanto para ler como para gravar CDs e DVDs. Atualmente não vale a pena comprar um drive combo que lê CD e DVD, mas não grava DVD.
Se o bolso permitir, você pode ainda adquirir um gravador de DVD que também lê discos Blu-ray. O gravador usado em nossa montagem é um Samsung com suporte à gravação em camada dupla, dual layer, além dos outros padrões mais populares. A instalação desse componente é semelhante à do disco rígido. Basta plugar os cabos do tipo SATA nos conectores de dados e de energia. Detalhes mais adiante. Placa de vídeo. No caso de nossa montagem, o dispositivo de vídeo já vem integrado na placa-mãe, dispensando, portanto, sua aquisição. Mas caso sua placa-mãe seja off-board, precisará adquirir esse componente. Vale lembrar que mesmo que tenha adquirido uma placa-mãe on-board, poderá, se quiser, comprar uma placa de vídeo mais poderosa, de preferência com saída DVI, e instalá-la em um slot disponível na placa de sistema. Mas isso só é mais indicado se você é fanático por games ou pretende rodar aplicações gráficas, porque para o uso básico, como acessar a internet e digitar textos, o dispositivo de vídeo on-board já é suficiente. Vale lembrar que se vai mesmo adquirir uma placa de vídeo, compre do padrão PCI Express 16X, com pelo menos 256 MB de memória. A instalação desse componente, se for o caso, é feita inserindo-o no slot PCI Express da placa-mãe. Monitor. Os monitores de LCD estão com preços bem em conta atualmente. Recomendamos um de 19 polegadas, já que a diferença de preço para um de 17 polegadas é bem insignificante. Se fizer uma boa pesquisa, poderá até encontrar um monitor com sintonizador de TV por um bom preço. Teclado e mouse. Ao escolher um conjunto de teclado e mouse, desconfie daqueles muito baratos. Eles costumam funcionar normalmente nos primeiros dias, mas frequentemente travam. Procure modelos simples, de boa qualidade e ergonomia. Estabilizador de energia ou filtro de linha. Evite improvisar quebrando o terceiro pino do cabo de energia para conectá-lo diretamente à tomada elétrica. As sutis variações no fornecimento de energia podem prejudicar os componentes se estes não estiverem ligados a um estabilizador de energia ou a um filtro de linha. Esse item é indispensável em sua lista de compras. As ferramentas. As ferramentas necessárias para o processo de montagem não vão além de uma chave Phillips e um alicate de bico. Mas, se estiver disposto a gastar um pouquinho mais, adquira um kit básico de ferramentas para manutenção de PCs.